Olá pessoal, eu sou Mário Vasconcelos e esse é o Universo Numérico, retornando para um novo ano de desafios, de estudo e de concursos vestibulares. Desejo a vocês muita energia para esse novo ciclo, ok? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, e recomendo que vocês assistam todo o vídeo para a compreensão total do tema, ok? Então, mãos à obra. Nossa história com os conjuntos começa na necessidade dos povos primitivos contarem seus bens, seus pertences, seus mantimentos. Por exemplo, os pastores de ovelhas controlavam a quantidade dos animais com pequenas pedras. Então, para cada ovelha, uma pedrinha. E assim por diante. Contando as pedrinhas, o pastor tinha certeza de que nenhum animal havia se perdido. Imagine o tanto de pedrinhas que o coitado teria que carregar para um rebanho desse porte. E aqui cabe uma rápida curiosidade. A palavra cálculo deriva do grego calix, e que significa pequena pedra. Então a palavra cálculo não apenas se refere ao cálculo renal, que não deixa de ser uma pequena pedra, mas principalmente se refere ao cálculo criado pelos grandes Newton e Leibniz. Então, os números usados para a contagem natural das coisas, 1, 2, 3, etc., somados ao zero, que foi uma grande invenção, só a história do zero daria uma outra aula à parte, eles resultam nos chamados números naturais. Vejamos aqui a nossa reta real. Mais para frente vamos ver por que ela tem esse nome. Nela marcamos a origem, o zero, e vamos marcando os números inteiros positivos até o infinito positivo. E a esse conjunto de números denominamos números naturais, representados pela letra N. O N asterisco significa o conjunto dos números naturais sem o zero. Se somarmos a eles os números inteiros negativos, inventados pelos chineses, obtemos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que vem da palavra Zahlen, que em alemão significa números. Agora vamos fazer um zoom para ampliar um trecho da nossa reta real. O que nós podemos encontrar entre estes dois inteiros? No caso, o 0 e o 1. Temos bem aqui o valor 0,5, ou seja, 1 meio. Ele é um dos infinitos números que compõem o conjunto dos números racionais, ou seja, todos que podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros. A letra que representa esse conjunto é a letra Q, de quociente, que é como chamamos o resultado de uma divisão. Nesse conjunto temos os decimais exatos e os decimais infinitos periódicos, mais conhecidos como dízimas periódicas. Retomando o nosso exemplo, o 0,5 pode ser representado pela fração 1 meio. 0,25 pode ser representado por 1 quarto. E, por exemplo, 0,132 pode ser representado por 132 sobre 1000. Ou, na fraseologia correta, matemática, 132.000 avos. Já as dízimas periódicas são números que representam uma sequência infinita de decimais que se repetem em conjuntos de um ou mais elementos. Vejam o nosso exemplo. No primeiro exemplo, é o número 4 que se repete. No segundo exemplo, 21. E no terceiro temos o grupo 4351, que se repete. E eles são racionais porque, assim como os decimais exatos, eles também podem ser representados por fração. Observe, o 0,4444 pode ser representado por 4 nonos. O 0,212121 pode ser representado por 21,99 avos. E no terceiro exemplo, o número pode ser representado por 4351 sobre 9999. E na nossa reta real, onde se pode localizar esses números? Eis aqui o 0,5, eis o 0,25, aqui temos o menos 3,4444. Sim, pois eles também são encontrados na porção negativa da reta real. E estes são os números racionais. Então, fazendo uma rápida revisão sobre a ótica dos conjuntos, o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros, pois os inteiros são obtidos pela divisão de outros dois números inteiros,
ou de dois números iguais, certo? E, por sua vez, os números inteiros contêm o conjunto dos números naturais, pois, recorrendo novamente à nossa reta real, vemos que o conjunto dos inteiros são formados pelos naturais e também pelos inteiros negativos. Chegamos, enfim, aos números irracionais, que estão à parte de todos esses que vimos até agora. Eles não são naturais, nem inteiros, nem racionais, ou seja, não podem ser obtidos pelo quociente entre dois inteiros. Eles são formados por constantes especiais para a matemática, como o π, o φ, o número de Euler, e por raízes não exatas, como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, assim por diante. Esses conjuntos não fazem parte dos demais que mencionamos, esse conjunto dos números irracionais. Mas, junto com eles, forma o conjunto dos números reais, representados pela letra R. Então, a nossa reta real é assim chamada, pois contém todo o conjunto dos números reais. A ela pertencem os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, como o π, raiz de 3, menos raiz de 2 e por aí vai. Os números complexos, simbolizados aqui neste grupo laranja, eles são um conjunto que está fora dos números reais. E falaremos deles em uma aula específica, pois eles também são objeto de vestibular e também de concurso, certo? Eles são formados por uma parte real e uma parte imaginária, mas isso nós veremos na aula específica. Espero que tenham apreciado esse conteúdo. Se gostaram, mandem seu like, compartilhem. Se não gostaram, mandem o dislike e, por favor, comentem para que possamos melhorar sempre, ok? O feedback de vocês é muito importante. Um grande abraço e bons estudos. Fui!